O gato de Schrödinger. Em 1935, o eminente físico austríaco propôs um experimento, aquilo que é chamado de experimento de pensamento. Quer dizer, esse experimento não foi realizado, ele só foi idealizado. O termo em alemão é Gedankenexperiment. Para decifrar, para discutir, colocar num contexto mais amplo conceitos de mecânica quântica. Mas o que é o famoso experimento do gato de Schrödinger? Em suma, o que é o gato de Schrödinger? Para a gente entender o gato de Schrödinger, a gente precisa entender o experimento proposto por Schrödinger. Então, para a gente entender o experimento, eu vou abrir agora com muito cuidado a caixa com o experimento do gato de Schrödinger. E essencialmente o que a gente tem aqui, obviamente, é o gato, que está representado pela capa do livro do Griffiths, figura ali do gato. Nós temos uma fonte radioativa, tem o elemento radioativo. Essa fonte radioativa, ela está através de um mecanismo, através de um dispositivo mecânico, ligada a esse martelo. E esse martelo pode eventualmente descer e quebrar este frasco contendo veneno. E se isso acontecer, nós teremos uma contaminação da caixa pelo veneno. E isso pode eventualmente, dadas as condições, isso eu vou discutir com vocês na sequência, levar à morte do gato ou não. O reloginho está colocado aqui para indicar que o tempo está passando. Esse processo pode acontecer no decorrer do tempo. E agora a gente passa então para entender um pouquinho da física associada a esse experimento tão interessante. O primeiro aspecto que a gente precisa entender é que, diferente da mecânica clássica, onde nós temos a equação horária do movimento, e nós temos um vídeo aqui no canal sobre o movimento retilíneo uniforme, ali você consegue determinar a posição do objeto num determinado instante de tempo. É algo bem conhecido dos nossos cursos do ensino médio ou até mesmo do ensino fundamental, cursinho. E na mecânica quântica a situação é um pouquinho diferente, porque a gente tem ali um outro conceito, uma outra visão para descrever fenômenos físicos no nível atômico ou em nível microscópico. Isso significa o quê do ponto de vista prático, para vocês terem um feeling do que eu estou falando? Significa que, enquanto na física clássica, a gente chama de mecânica clássica, são sinônimos, nós temos uma situação determinística, quer dizer, a gente consegue determinar, estabelecer a posição do objeto num determinado instante de tempo, de uma maneira precisa, de uma maneira assim totalmente direta. Na mecânica quântica a situação é um pouco diferente. A gente fala em probabilidade de um estado ser ocupado. A gente já não fala mais, obviamente, de posição e tempo na pintura da física clássica, mas sim a gente descreve, a gente discute que um estado, por exemplo, eletrônico, pode ocorrer ou não de acordo com as leis da mecânica quântica. E isso envolve a probabilidade do evento ocorrer ou não. E no caso do experimento de Schrödinger, quer dizer, considerando agora o experimento que eu descrevi para vocês anteriormente, a gente tem uma situação muito peculiar. Por quê? Porque existe uma probabilidade desta fonte radioativa ou dos átomos que compõem essa fonte radioativa, eles decaírem e darem espaço para que esse processo de desarme, de acionamento deste martelo aconteça. Quer dizer,
toda essa física de probabilidade associada à mecânica quântica, né, a probabilidade de um estado ser ocupado, como eu destaquei anteriormente, ela está aqui sendo trazida através desse mecanismo para o mundo macroscópico. Então surge a seguinte questão dentro dessa perspectiva de probabilidade associada à mecânica quântica. Se a caixa estiver fechada, eu não sei se esse processo foi desencadeado ou não. Em outras palavras, a gente não consegue inferir se houve ou não o decaimento radioativo seguindo as leis da mecânica quântica para que o martelo fosse acionado e o gato viesse a ser morto. Em outras palavras, nós dizemos na mecânica quântica que existe aqui uma superposição de estados enquanto a caixa está fechada. Quer dizer, eu não consigo inferir se o gato está vivo ou está morto. Por quê? Porque existe uma probabilidade intrínseca do fenômeno, leia-se, do decaimento radioativo ocorrer ou não. É aí que surge o core, o centro, a quintessência do experimento associado ao gato de Schrödinger. A pergunta que permanece é: vivo ou morto? Dentro dessa perspectiva da mecânica quântica. E para responder essa pergunta, a gente entra num outro conceito bem importante da física quântica. Essencialmente, a gente está falando aqui do problema da medida. Quer dizer, eu preciso abrir a caixa e verificar em qual situação o gato se encontra. É como se o observador interagisse com o sistema físico que a gente está discutindo aqui, tá? Ou um sistema físico qualquer. Aí você pode perguntar, mas isso acontece de fato? O gato morreu ou o gato está vivo? Para tranquilizar, primeiro que nós somos super ligados à vida, ao bem-estar dos animais. Isso aqui, como eu disse, foi um experimento que não aconteceu, proposto por Schrödinger em 1935. Então, aqui nós estamos utilizando simplesmente essa figura, né, do gato, né, simbólica até certo ponto, para descrever essa condição que dá origem ao termo superposição de estados na mecânica quântica. Porém, do ponto de vista atômico, microscópico, agora eu falo de elétrons, essa situação ela está sim presente e ela tem relevância tecnológica gigante. Elétrons possuem uma característica peculiar, é como se eles tivessem um comportamento magnético intrínseco. Nós já discutimos isso num outro vídeo aqui do canal, vou deixar na descrição deste vídeo o link para o referido. E essa propriedade é chamada spin. A gente costuma dizer nós temos spin up, spin para cima, ou spin para baixo, spin down. Essas são as duas configurações assim bem conhecidas, até eventualmente do ensino médio. O que ocorre é que, segundo as leis da mecânica quântica, a gente pode ter uma superposição de estados. Esses estados podem coexistir. Então essa coexistência ela é chamada de superposição de estados e ela tem relevância gigante, principalmente ou mais recentemente, isso tem sido bastante discutido até na mídia, para a realização de um computador quântico. Essa é uma visão assim bem panorâmica, geral, sobre alguns elementos associados ao experimento ou ao gato de Schrödinger, esse famoso gato da física. E a gente percebe que ele tem relevância tecnológica e para quem quer se aprofundar no tema, temos um vídeo aqui no canal também sobre livros de mecânica quântica, vai aparecer na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, você curta, você compartilhe e, como eu sempre digo, eu desejo a todos, a todas bons estudos, se cuidem e até a próxima.